E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, vamos ver aqui o que eu julgo ser uma das partidas mais importantes da grande final do Champions Chess Tour, jogada entre Magnus Carlsen e o russo Vladislav Artemiev. Essa partida aqui foi a primeira partida do segundo dia, tá, da grande final. Lembrando que no dia anterior, no primeiro mini-match de 4 partidas, o Magnus tinha ganhado de 2,5 a 1,5, ou seja, no segundo dia ele jogava a Laguiri. Os empates já garantiriam o título para o norueguês, porém, contudo e entretanto, o Magnus não ficou tão tranquilo. Então te segura na cadeira, prepara a pipoquinha e vamos ver pelo menos um pouquinho da grande genialidade deste grande mestre norueguês agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o norueguês Magnus Carlsen contra o russo Vladislav Artemiev, e o Magnus começa a partida com ele, D4 sólido, feito uma rocha grobiana, D5 é a escolha do Artemiev, segue C4, E6, e o desenvolvimento dos cavalos, cavalinho F3, cavalo F6 e cavalo C3, e eles estão jogando aqui uma sólida Gambito da Dama, solidão. Nessa posição foi jogado então cavalo de BD7 pelo Artemiev e vieram as trocas. C por D5, E por D5 e o lance Dama C2. O Magnus imediatamente controla bem a casa de E4. Foi jogado o lance C6, o Artemiev consolida o centro também. E bum! Bispo G5. O Magnus imediatamente crava aqui o cavalo de F6, mas muito mais do que isso. Ele também já passa o bispo para fora da cadeia de peões, porque ele quer jogar o lance E3 e o bispo já tá muito mais ativo por aqui e ele vai querer tirar o bispo de casas claras logo logo. A partida segue com o tema de sair da cravada, bispo em E7, o Artemiev sai da cravada do ponto de F6 e E3. O Magnus quer tirar o bispo de casas claras, cavalo em H5, o Artemiev agora propõe a troca dos bispos, o Magnus falou, não tem problema, meu guri, bispo por E7, dama por E7 e agora um lance muito ousado do norueguês. Roque grande jogado pelo Magnus Carlsen, ele tá indo pra luta, que é o que o xadrez é. Bom, se o Artemiev rocar curto, já temos roques de alas opostas, e agora é quem chega no roque do adversário primeiro. A pergunta é, será que o Artemiev vai querer ir pra essa loucura? Ele jogou aqui o lance cavalo B6, que traz uma ideia de tirar o bispo de casas claras, lógico, natural. Bispo em D3, agora o Magnus dificulta, né, o roque curto das brancas, das pretas, né, porque se rocar tá caindo o ponto de H7. O Artemiev não se preocupou muito, jogou aqui o lance bispo em G4, o famoso bispo grobiano desenvolvendo, e rei B1. O Magnus faz essa profilaxia, melhora um pouco a posição do rei dele e foi jogado G6 aqui pelo Artemiev, saindo do tema de bispo por H7 e ainda deixando em aberto se ele vai rocar curto ou vai rocar longo, não dá pra saber, um lance flexível. O Magnus aqui joga H3, questionando o bispo de G4 e vem então bispo por F3, G por F3 e nessa posição o Magnus tem a estrutura de peões quebrada aqui na ala do rei, porém, contudo e entretanto, o rei dele tá lá na ala da dama. Além disso, o peão de F3 ele controla uma casa central importante e o cavalo de H5 do russo tá bem fora de jogo, olha lá, tá bem limitado pela estrutura de peões. Só que aqui é que entra o dilema. O Artemiev vai rocar curto ou longo? Nessa posição ele move duas com um só lance e ele escolhe fazer o roque grande. Manda o rei lá pra ala da dama e a luta que é o xadrez segue, hein? O Magnus joga o lance dama B3 e aqui ele vai criar uma ideia muito parecida com as ideias que a Lila Zero aplica. O Magnus vai querer jogar A4, A5 e A6 e mandar o peão pra cima tentando minar o roque das pretas. Ele quer atacar, hein? O Artemiev jogou aqui o lance rei B8 e A4. O Magnus dá início ao plano maligno norueguês, hein? Nessa posição foi jogado o lance dama em E6, o Artemiev já antecipa a ideia de A5 para colocar o cavalo em C4 e é assim que segue a partida, A5, cavalo em C4 e olha lá, a dama agora tá controlando, segurando aqui a casa de C4 mais uma vez. O Magnus avança mais uma, A6, a La Lila Zero ameaçando o mate em um único lance. O Artemiev precisa defender, jogou aqui o lance B6, claro, e agora vem aqui o lance cavalo em A4 do Magnus, uma ideia interessante também, porque pode surgir, né, alguns temas de sacrifício com cavalo por B6. Um outro ponto importante que a gente tem que ter consideração aqui é o seguinte, observem que a torre do Magnus está absurdamente cravada. Porque se ele tira a torre, ele leva cavalo D2, e olha lá, a dama e o rei tá caindo nesse duplo aqui, muito perigoso. Então nessa posição, o russo segue aqui com o lance torre C8, ele vai tentar lutar pela coluna C, e o Magnus joga então rei A1. Por quê? Para sair do tema de cavalo D2, né? Ele quer trazer a torre para a coluna C também. Nessa posição foi jogado então o lance rei A8, o Artemiev agora sai com o rei dos temas de cavalo C5, que poderiam estar surgindo, né, o tema da cravada do peão de B, manda o rei lá pro cantinho, e nessa posição torre C1, agora o Magnus pode, já não tá mais no tema do duplo, segue então torre C7, o Artemiev quer dobrar na coluna C, e o Magnus aqui vê que o cavalo dele já não tá com uma atividade tão grande e volta pra C3, mas calma lá, Rafael, não, aqui tem algo errado, o Magnus não tá ganhando um peão aqui se tomar em C4, então,
Cuidado, isso era um engodo do Artemiev, hein? O Magnus não jogou, jogou cavalo C3, mas se tomasse aqui em C4, achando que tá ganhando o peão, cuidado, olha a linha que poderia seguir. D por C4, dama por, e agora as pretas podem trocar as damas, e depois de torre por, parece que as brancas ganharam um peãozinho, mas levaram um B5 na orelha, olha aqui, ó, tomou um garfo e vai perder material, vai perder a partida. Claro, o Magnus viu isso, o Artemiev viu também, o Magnus voltou cavalo C3, um pouco mais sólido, e agora vem torre C8, e nessa posição, o grande tema pro Magnus é o seguinte: a torre de H não tá jogando, porque ela fica escrava da defesa do peão de H3. E observem, se o Magnus trouxer a torre pro jogo, cai o peãozinho inteiro. Então o Magnus joga um lance lógico e natural H4, passando o peão, tirando o peão do tema do ataque da dama, e agora a torre dele tá livre pro jogo. Seguiu então, cavalo em F6, o Artemiev volta esse cavalo de H5, que não tava fazendo nada. Torre C2, o Magnus tá chamando o russo. Que russo, Rafaelzinho? Dobrovski aqui pra coluna C. Seguiu, cavalo D6 jogado pelo Artemiev, torre C1 e agora o lance C5. O Artemiev começa a criar pressões aqui no centro, hein? Tá ameaçando abrir agora a coluna C. O Magnus Carlsen nessa posição joga o lance cavalo B5, que toca a torre. Toca o cavalo de D6, quase que forçando a troca dos cavalos, então o Artemiev trocou. Cavalo por B5. Bispo por B5 e agora o lance dama D6. Observem que o Artemiev agora traz muito reforço para a defesa do ponto de C5 e nessa posição o Magnus coloca o Artemiev numa cravada, olha lá. Joga dama A3. E agora não pode tomar aqui que senão tá caindo a dama. E vira um verdadeiro drama essa posição. Nesse momento, observem que o russo aqui não tem muitos lances úteis. Ele não pode movimentar direito as torres, não pode movimentar direito a dama que está defendendo aqui. O cavalo também não tem muitas casas úteis, então ele faz rei B8, passa o lance. O Magnus bota o problema de novo pro Artemiev, ele passa um lance e também fala: te decide aí, meu gringo, o que tu vai fazer da tua vida? O Artemiev voltou a dama para E7. Passou um lance de novo, né? Porque ele ainda tá no tema da cravada, ele não pode tomar aqui, porque senão teria uma linha interessante. Eu posso trocar as damas, depois de torre por, bum! Torre por C8 é mate, hein? O rei das pretas estaria trancadinho. Então nessa posição o Magnus de novo passa um lance, torre C3, vendo o que o russo vai fazer, e o Artemiev joga aqui o lance cavalo G8, que não é um lance que indica assim, pra onde tá indo esse cavalo? Tá um pouco duvidoso aqui, porque o cavalo não quer vir pra casa de E7, tem uma dama aqui, não quer vir pro canto, que é meio ruim, e pode voltar pra casa de F6, mas ele tá passando um lance, piorou o cavalo. O Magnus pegou este pequeno detalhe, que o Artemiev piorou o cavalo dele, que volta pra casa de origem, e inicia algumas trocas. Ele tomou em C5, decidiu. Torre por C5, torre por C5, torre por C5, torre por C5, dama por C5. E agora, troca as damas? Não! O Magnus joga aqui dama A4. E o grande tema é esse, o cavalo do Artemiev tá mal nessa posição. Esse foi o grande tema. E observem que dama A4 ameaça dama F4 cheque e bum! Tô de olho ali no peão de F7, tô de olho no mate aqui, tô de olho no cavalo que tá mal também. Nessa posição o Artemiev defendeu essa diagonal como se não houvesse amanhã. E dama D4. O Magnus centraliza a dama dele, um monstro dos finais, vai apertar aqui, hein? Ele tá ameaçando jogar dama G7, toca o cavalo, toca em F7 e ainda ameaça uns temas de mate aqui na casa de B7. Nessa posição o Artemiev defende essa diagonal também para não ter invasão, joga o lance F6 e agora um lance muito, muito interessante do Magnus, H5. Esse lance é muito forte, tá? Que ele traz a ideia de se livrar do peão isolado na coluna H, e ele tá tentando quebrar também a estrutura de peões das pretas. Tanto que nessa posição o Artemiev jogou correndo o lance cavalo em E7, trazendo o cavalo pro jogo o mais rápido possível, mas o grande tema que surge é o que acontece se ele tivesse tomado. Bom, nesse caso, o Magnus jogaria aqui dama H4, querendo retomar o peão, e tá fraco aqui o peão de H7, de novo, temas de mate surgindo. E se jogasse um lance defendendo aqui, por exemplo, como dama em E5, defende o peãozinho, o Magnus seria dama H3, e olha lá, tá invadindo totalmente a posição das pretas, é um lance muito, muito perigoso, as pretas não poderiam permitir isso, o Artemiev nesse caso teria que jogar dama D6 de novo, defendendo essa invasão, só que agora tem dama por H5 e vem mais forte, porque eu ameaço o cheque aqui, ameaço tomar ali, ameaça invadir a sétima com temas de mate, e aqui as pretas ficariam absolutamente perdidas, tá? Então o Artemiev, quando o Magnus jogou o fino H5, jogou cavalo em E7, tentando trazer o cavalo pro jogo. A luta segue com H por G6, H por G6 e dama H4, olha lá. O Magnus, de novo, tá querendo invadir a posição, o rei das pretas tá exposto, o Artemiev adiantou, tá, o tema do cheque, ele jogou rei C7 aqui, que é um bom lance nessa posição, só que o Magnus jogou dama H8 de novo, invadindo a posição, ameaçando dama A8, dama B7, dama por A7, tá muito difícil jogar de pretas, o Artemiev então vai all-in aqui, ele joga dama B4.
começa a tocar o bispo, começa umas invasões aqui também na casa de E1. O Magnus joga aqui dama em E8, um lance forte, defendendo o bispo, de olho no cavalo, ameaçando também temas de mate aqui com dama em D7, né? Observem que é mate em 2, aqui o rei tem que sair e bum! Dama B7, mates com tomates. Então o Artemiev jogou aqui o lance rei D6. Saiu com a fuga do rei. O Magnus persegue o rei um pouco, ele joga dama D7. Depois do lance rei E5, o rei tá no centro do tabuleiro. O Magnus joga um lance muito, muito incomodativo, que é bispo em D3. E observem que agora ele tá ameaçando F4 e o rei das pretas estaria absurdamente preso aqui. Teria que fazer dama por F4 para não tomar mate, né? Então o Artemiev, ele cria uma fuga pro rei dele. Ele joga o fino F5 aqui. Observem que agora ele libera uma casa aqui pro rei ter um refúgio, né? E nessa posição foi jogado então dama por A7. O Magnus foi muito, muito prático. Ele tem vários temas de ataque aqui, mas ele decide simplesmente criar o tema que Nizovic sempre disse: o peão passado tem alma, tem vida. Nessa posição o Artemiev joga aqui o lance dama em E1, tenta criar algum tema de perpétuo aqui no rei do Magnus. O Magnus joga o fino, rei C2, e nessa posição ele volta aqui a dama para B4, o Artemiev. Mas, Rafael, por que o Artemiev não tomou aqui em F2? Não é bom esse lance? Então, cuidado, né? O Magnus aqui teria o lance rei B3, e agora, basicamente, as pretas não teriam mais cheque, e tá caindo aqui o cavalo. Isso é um problema muito grave, o rei tá exposto, eu tô passando o peão. Se jogasse um lance aqui como cavalo C6 defendendo o cavalo, então dama C7 e tá lá. Tá caindo a peça inteira e eu tô avançando aqui quase promovendo. Então, claro, o Artemiev viu tudo isso, depois de rei C2 ele voltou correndo para defender o cavalo aqui na casa de E7, e o Magnus seguiu jogando então dama C7, que ele ganha um tempo aqui atacando o rei e já prepara para jogar A7 e promover o peão dele. Então o rei salta para a casa de F6 e tá lá, A7. Ganhou esse tempinho, avançou o peão, o Artemiev tem que defender, ele jogou aqui o lance dama em A4, cheque, ganhando um tempo também para defender aqui a casa de A8. Nessa posição foi jogado o rei D2 do Magnus e cavalo em C6. E o Artemiev agora parece que tá ganhando o peão de A7. Porém, o Magnus aqui acerta um lance muito, muito forte, tá? Que é dama por B6. Observem que ele crava agora aqui o cavalo de C6, então se tomar a dama por A7, pum, tá caindo o cavalo em C6. Então o Artemiev, ele jogou aqui o lance rei G5, muito lógico, para tirar o cavalo do tema da cravada, agora ele pode tomar de cavalo. Só que aqui, de novo, o Magnus já tava um lancezinho na frente, e ele encontra aqui o lance mais forte da posição, que é bispo em C2. E observem bem, esse lance toca a dama, e a dama, ela tá defendendo o cavalo de C6. E ela tá defendendo também a promoção em A8. Então a dama tá sobrecarregada aqui. O grande tema é, eu não consigo tirar a dama para nenhuma casa que defenda o cavalo e continue defendendo em A8. Por exemplo, se eu jogar o lance dama C4, eu defendo o cavalo, mas paro de controlar a promoção e aqui eu posso promover e as brancas estão ganhas, né? Então, depois do bispo C2 do Magnus, muito fino, o Artemiev teve que fazer dama por A7. Só que agora, depois de dama por C6, caiu o cavalo. E aqui o russo abandonou essa partida. Olha, eu vou te contar. Este norueguês Magnus Carlsen tá jogando muito xadrez, tá? Essa foi uma partida muito bonita da grande final. Talvez a partida decisiva do confronto, porque o Artemiev jogava pra ganhar aqui, né? Pra sair na frente, pra tentar ganhar o minimatch do último dia. E acabou tomando esse balde de água fria, perdendo a primeira partida. E depois só deslanchou. Então tá aí, pessoal, uma partida genial do Magnus Carlsen, jogando muito pra cima, pro ataque o tempo todo, né? Se tu gostou dessa partida, não esquece do likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos!